O pequeno Daniel tinha apenas 3 anos quando começou a fazer perguntas que Clara Wilson não sabia como responder. Era março de 1879 e, em sua pequena casa na periferia de Santa Fé, no Novo México, a jovem viúva de 26 anos observava seu filho brincar no quintal, seus cabelos negros brilhando ao sol e seus olhos escuros estudando tudo com uma curiosidade intensa. Clara havia construído uma vida respeitável como costureira, atendendo as damas da alta sociedade de Santa Fé com vestidos elaborados. Mas por trás de sua fachada de viúva respeitável, ela guardava um segredo que poderia destruir tudo. Daniel não era filho de Robert Wilson, como toda a cidade acreditava. A verdade era muito mais complicada. 4 anos antes, Clara havia sido capturada por um grupo de apaches durante um ataque à caravana onde trabalhava como cozinheira. Durante os 6 meses que permaneceu com eles, sua vida havia mudado de formas que ainda lutava para entender. Não havia sido violência. Os apaches a tratavam com respeito. Dois homens em particular haviam tocado seu coração. Ayesh, o guerreiro jovem que a havia capturado, mas depois se tornara seu protetor, e Nakai, o curandeiro mais velho que havia lhe ensinado sobre plantas medicinais e tradições sagradas. Clara havia encontrado consolo em ambos durante aqueles meses difíceis. Quando os soldados finalmente a resgataram, ela já estava grávida, mas não sabia qual dos dois homens era o pai. O resgate havia sido violento. Muitos apaches morreram e Clara nunca soube se Ayesh ou Nakai sobreviveram. De volta ao mundo branco, Clara mentiu sobre as datas, alegando trauma de memória. Casou-se rapidamente com Robert Wilson, um viúvo bondoso que ofereceu proteção. Robert morreu de pneumonia 3 meses depois, sem saber que Clara estava grávida. Quando Daniel nasceu, ela disse que havia sido concebido durante sua breve união com Robert. A cidade aceitou a história, mas observando Daniel crescer, Clara via traços que não podiam ser negados. A forma como se movia, silencioso como sombra, sua conexão instintiva com animais, seus olhos que pareciam ver além da superfície das coisas. Mamãe, disse Daniel naquela tarde, correndo para casa com uma cobra pequena nas mãos. Por que as outras crianças têm medo disso? Ela só quer voltar para casa. Clara observou seu filho liberar gentilmente a cobra, falando com ela como se o animal pudesse entendê-lo. Era exatamente o comportamento que fazia as outras mães sussurrarem sobre a estranheza do menino. Daniel, onde aprendeu a não ter medo de cobras? O menino a olhou com aqueles olhos escuros e sábios. Não aprendi, mamãe. Sempre soube. Como sei que você está triste algumas vezes quando olha para mim? Clara sentiu o coração se apertar. Seu filho estava crescendo e ficava mais óbvio que ele era diferente. Mais preocupante, ela havia ouvido rumores de que alguns apaches haviam retornado à região, estabelecendo acampamentos nas montanhas próximas. A possibilidade de que Ayesh ou Nakai pudessem estar vivos, de que pudessem ver Daniel e reconhecer traços familiares, enchia Clara de esperança e terror. Naquela noite, olhou para as montanhas distantes, onde sabia que o seu povo estava acampado, perguntando se algum dia teria coragem de buscar a verdade. A resposta veio de forma inesperada. Uma semana depois, Clara estava trabalhando quando Mrs. Thompson, uma cliente influente, chegou com notícias alarmantes. Clara, querida, você ouviu sobre os índios que apareceram na praça do mercado hoje? Vieram negociar, mas estão causando alvoroço entre as pessoas decentes. Clara forçou suas mãos a permanecerem firmes. Que tipo de negociação? Apaches, disse Mrs. Thompson com desdém. O xerife permitiu que troquem peles por suprimentos. Acho loucura permitir que selvagens circulem entre mulheres e crianças cristãs. O coração de Clara disparou. Quantos são? Cerca de 6 homens. 2 parecem ser líderes. Um jovem guerreiro com cicatrizes de batalha
E um mais velho que parece ser algum tipo de curandeiro. Estão acampados fora da cidade por alguns dias. Clara quase deixou cair a agulha. As descrições correspondiam perfeitamente a Ayesh e Nakai. Após 4 anos, eles estavam vivos e a menos de 1 milha de sua casa. "Você está bem, querida?" perguntou Mrs. Thompson. Ficou pálida de repente. "Apenas memórias ruins", murmurou Clara. "A minha experiência com eles há anos. Claro, que insensível da minha parte. Bem, pelo menos agora você está segura, com uma vida respeitável e seu querido Daniel." Depois que Mrs. Thompson partiu, Clara ficou tremendo. Pela primeira vez em anos, estava perto de descobrir a verdade sobre o pai de Daniel. Mas isso significava arriscar tudo o que havia construído. Naquela tarde, ela fechou o ateliê mais cedo e foi buscar Daniel na casa da vizinha que cuidava dele. O menino correu para ela com um sorriso radiante. "Mamãe, tive o sonho novamente. O homem com as marcas no rosto estava me chamando." Clara parou abruptamente. "Que tipo de marcas?" Daniel traçou linhas no próprio rosto. "Aqui, como riscos de garra. E ele estava com um homem mais velho que conhecia plantas. Eles queriam me mostrar algo importante." As descrições eram detalhadas demais para serem coincidência. Ayesh tinha cicatrizes características de uma batalha com um urso e Nakai era conhecido por seu conhecimento de ervas. Daniel estava sonhando com homens que nunca havia conhecido conscientemente. "Daniel, quer dar um passeio até a praça do mercado?" O menino assentiu entusiasmado. Conforme caminhavam pela cidade, Clara sentia como se estivesse andando em direção ao seu destino. Cada passo a levava mais perto de respostas que havia evitado por anos. A praça estava agitada com curiosos observando os comerciantes apaches de longe. Clara os reconheceu imediatamente. Ayesh, agora claramente um líder respeitado, e Nakai, com cabelos mais grisalhos, mas ainda com a mesma presença sábia. Daniel carou abruptamente, seus olhos fixando nos dois homens. "Mamãe", sussurrou ele. "São eles, os homens dos meus sonhos." Naquele momento, como se tivesse sentido o olhar, Ayesh levantou a cabeça. Seus olhos encontraram os de Clara através da multidão, e ela viu o reconhecimento instantâneo se espalhando por seu rosto. Depois, seu olhar desceu para Daniel ao seu lado. A expressão de Ayesh mudou dramaticamente. Ele tocou o braço de Nakai, apontando discretamente na direção deles. O curandeiro mais velho olhou, e ela viu a mesma realização chocada em seus olhos. Ambos estavam vendo um menino que claramente carregava sangue apache, parado ao lado da mulher branca que haviam conhecido anos antes. Daniel, inconsciente da tensão, acenou para os dois homens como se fossem velhos amigos. Clara sabia que não havia mais como escapar da verdade. O passado finalmente a havia alcançado. O encontro na praça mudou tudo. Naquela noite, Clara encontrou uma pena de águia na soleira de sua porta, um sinal apache que ela se lembrava significar encontro importante. Junto com a pena, havia um pequeno desenho mostrando a lua crescente e uma árvore solitária fora da cidade. Clara sabia que era um convite para uma reunião secreta. Depois de colocar Daniel para dormir, ela deixou a casa silenciosamente e caminhou para o local indicado. Ayesh e Nakai estavam esperando na sombra da grande árvore, suas expressões sérias, mas não hostis. "Clara das Águas Claras", disse Nakai, usando o nome apache que haviam lhe dado anos antes. "Você está bem." "Estamos", respondeu ela, usando a saudação apache que ainda se lembrava. Ayesh deu um passo à frente, seus olhos intensos fixos nela. "O menino, ele é... meu filho", disse Clara firmemente. "Daniel." "Ele tem sangue do nosso povo", observou Nakai gentilmente. "Isso é claro para qualquer um que saiba olhar." Clara respirou fundo. "Sim, e não sei qual de vocês é o pai." O silêncio que se seguiu carregado de emoção. Ambos os homens a estudaram, depois trocaram olhares entre si. "Nós sabíamos", disse Ayesh finalmente. "Quando te vimos com ele hoje, soubemos que era um de nós. A questão é, o que isso significa agora?" "Significa que meu neto precisa conhecer sua herança. Independentemente de qual de nós plantou a semente, ele carrega o espírito do nosso povo."
Clara sentiu lágrimas queimando a seus olhos. Vocês querem levá-lo? Não, disse Ayesh imediatamente. Você é a sua mãe. Você criou, o protegeu, lhe deu amor. Mas ele precisa saber quem é, de onde vem a sua outra metade. As pessoas da cidade não precisam saber, interrompeu Nakai. Mas o menino precisa. Ele está crescendo entre dois mundos sem entender por que é diferente. Isso pode confundir seu espírito. Nos dias seguintes, Clara lutou com a decisão. Ela observava Daniel brincar, notando como ele parecia atraído por elementos da natureza que outras crianças ignoravam. Ele coletava pedras interessantes, falava com pássaros e às vezes ficava imóvel por longos períodos, como se estivesse ouvindo algo que só ele podia perceber. Mamãe, disse ele uma manhã, por que me sinto como se tivesse duas famílias, mas só conheço uma? A pergunta inocente partiu o coração de Clara. Ela tomou sua decisão naquele momento. Naquela tarde, ela levou Daniel para um passeio até a árvore onde havia encontrado Ayesh e Nakai. Como esperava, eles estavam lá, esperando pacientemente. Daniel, disse ela suavemente, há algumas pessoas que gostaria que conhecesse. O menino olhou para os dois homens e sorriu como se estivesse encontrando parentes queridos após longa ausência. São vocês, os homens dos meus sonhos. Ayesh se ajoelhou na altura de Daniel. Olá, pequeno guerreiro. Sou Ayesh. E eu sou Nakai, disse o curandeiro, também se agachando. Estávamos esperando para conhecê-lo. Daniel olhou entre os dois homens, depois para sua mãe. Eles são o meu outro papai, não são? A percepção da criança surpreendeu todos os adultos. Clara assentiu lentamente. Um deles é, mas não sabemos qual. Posso saber? Perguntou Daniel com curiosidade simples. Nakai e Ayesh trocaram olhares. Há uma forma, disse o curandeiro, mas é da forma do nosso povo, não da forma dos brancos. Queremos tentar, disse Clara, surpreendendo-se com sua própria determinação. Então, o menino passará tempo conosco. Aprenderá sobre nossa cultura, nossas tradições, e talvez os espíritos revelem a verdade quando ele estiver pronto para recebê-la. Assim começou a educação secreta de Daniel em seus dois mundos, mantendo sua vida na cidade durante o dia, mas passando algumas tardes e finais de semana aprendendo os caminhos do seu povo com Ayesh e Nakai. Durante as semanas seguintes, Daniel floresceu sob a orientação de seus possíveis pais. Ayesh lhe ensinava sobre rastreamento, sobrevivência na natureza e as histórias dos grandes guerreiros apaches. Nakai lhe mostrava plantas medicinais, rituais de cura e como ouvir os sussurros dos espíritos da terra. Clara observava as transformações em seu filho com uma mistura de alegria e apreensão. Daniel estava visivelmente mais feliz, mais centrado, como se pedaços faltantes de sua identidade estivessem finalmente se encaixando. Mas ela também temia o dia em que teria que escolher entre os dois mundos. Ele é especial, disse Nakai uma tarde, observando Daniel comunicar-se silenciosamente com um falcão que havia pousado em seu braço. Tem dons que vão além do normal, mesmo para nosso povo. Os espíritos falam com ele. Concordou Ayesh. Ele será um líder poderoso quando crescer, seja qual for o caminho que escolher. Clara notou como ambos os homens falavam de Daniel com orgulho paterno, mas também como evitavam cuidadosamente qualquer competição entre eles sobre quem era o pai biológico. Parecia que, para eles, a paternidade espiritual era mais importante que a biológica. A revelação veio durante uma cerimônia da lua cheia que Nakai havia organizado para ouvir os espíritos sobre a verdade da linhagem de Daniel. Clara havia concordado relutantemente,
mais por respeito às tradições que por acreditar que algo seria revelado. A cerimônia aconteceu em um local sagrado nas montanhas, longe de olhos curiosos. Nakai conduziu rituais antigos, enquanto Ayesh mantinha uma fogueira sagrada acesa. Daniel participou com seriedade impressionante para uma criança de 3 anos, como se entendesse instintivamente a importância do momento. No clímax da cerimônia, algo extraordinário aconteceu. Daniel começou a falar em Apache fluente, uma língua que havia aprendido apenas palavras básicas, mas não era a voz de uma criança que saía de sua boca. Era algo mais antigo, mais sábio. O sangue de ambos os guerreiros flui nas veias do menino. Ayesh plantou a semente no corpo, mas Nakai plantou a sabedoria no espírito. Ambos são pais, como sempre souberam em seus corações. O transe durou alguns minutos. Depois Daniel voltou ao normal, piscando confuso. O que aconteceu? Por que todos estão chorando? Clara, Ayesh e Nakai estavam todos com lágrimas nos olhos. A resposta que haviam buscado não era o que esperavam, mas era perfeita em sua simplicidade. Daniel pertencia a ambos os homens, e eles pertenciam a ele. Isso significa, disse Ayesh lentamente, que somos irmãos na criação dessa criança especial. Como sempre foi destinado a ser, concordou Nakai. Nos meses que se seguiram, um arranjo único se desenvolveu. Clara continuou criando Daniel na cidade, mas ele passou a ter 2 pais apaches que o visitavam regularmente, ensinando-lhe sobre sua herança. As pessoas da cidade assumiram que os homens eram comerciantes amigáveis que haviam tomado interesse pelo menino órfão. Daniel cresceu conhecendo ambas as culturas, fluente em ambas as línguas, confortável em ambos os mundos. Ele entendia que tinha uma mãe que o amava incondicionalmente e 2 pais que lhe ensinavam caminhos diferentes, mas igualmente importantes. Clara descobriu que sua vida havia se tornado mais rica, não mais complicada. Ayesh e Nakai tornaram-se não apenas copais de Daniel, mas amigos queridos que o apoiavam e protegiam. Eles ajudavam com problemas práticos, traziam remédios quando estava doente e ofereciam sabedoria quando enfrentava decisões difíceis. Você nos deu o maior presente, disse Nakai uma tarde, observando Daniel ensinar outras crianças sobre plantas medicinais. Um filho que será ponte entre nossos mundos. E você nos deu um ao outro, uma família que nenhum de nós esperava, mas que todos precisávamos. 10 anos haviam passado desde aquela cerimônia na montanha, e Daniel, agora um jovem de 13 anos, havia se tornado exatamente o que os espíritos haviam previsto, uma ponte entre 2 mundos. Em Santa Fé, ele era conhecido como Daniel Wilson, o filho bem-educado da respeitada costureira. Entre os apaches era Wally, que significa águia, um jovem que demonstrava dons excepcionais, tanto como guerreiro quanto como curandeiro. Clara observava seu filho preparar-se para uma cerimônia de passagem que marcaria a sua transição para a idade adulta. A cerimônia seria conduzida por ambos seus pais apaches, simbolizando sua herança única. Mãe, disse Daniel, ajustando as contas tradicionais que Nakai havia feito para ele. Você se arrepende de me ter contado a verdade sobre meu nascimento? Clara considerou a pergunta cuidadosamente. A vida não havia sido fácil mantendo o equilíbrio entre os 2 mundos, mas havia sido infinitamente mais rica. Nunca, ela disse firmemente. Você merecia conhecer toda a sua história. E você nunca quis saber com certeza qual deles é meu pai biológico? Clara sorriu. No início, sim, mas aprendi que família é sobre muito mais que sangue. Aish e Nakai são ambos seus pais de todas as formas que importam. A cerimônia naquela noite foi profundamente comovente. Daniel demonstrou habilidades que impressionavam até mesmo os anciãos mais experientes. Rastreamento que bordejava o sobrenatural, conhecimento de plantas que rivalizava com o Nakai e uma presença de liderança que ecoava a força de Aish. Walhalla está pronto para escolher seu caminho.
anunciou o chefe da tribo no final da cerimônia. Ele pode viver entre nosso povo como guerreiro e curandeiro, ou pode retornar ao mundo dos brancos com nossa bênção. Ou, ele pausou significativamente, pode fazer algo que nenhum de nós fez antes, viver verdadeiramente em ambos os mundos. Daniel se levantou, sua postura confiante, mas respeitosa. Escolho viver em ambos os mundos, disse em Apache, depois repetiu em inglês. Minha mãe me ensinou sobre compaixão e trabalho árduo. Aish me ensinou sobre coragem e proteção. Nakai me ensinou sobre cura e sabedoria. Não posso abandonar nenhuma dessas lições? Então você será nosso embaixador, disse Aish com orgulho. Alguém que pode falar por nosso povo no mundo dos brancos com autoridade e conhecimento. E alguém que pode trazer compreensão onde antes havia apenas medo, adicionou Nakai. Nos anos que se seguiram, Daniel fez exatamente isso. Ele se tornou um mediador respeitado entre as comunidades Apache e Branca, usando sua educação dupla para negociar tratados justos e prevenir conflitos desnecessários. Sua casa em Santa Fé tornou-se um local de encontro, onde líderes de ambas as culturas podiam se reunir em território neutro. Clara continuou sua vida como costureira, mas agora também como anfitriã para essas reuniões importantes. Ela nunca se casou novamente, encontrando satisfação completa em sua família não convencional e no trabalho importante que faziam juntos. Aish e Nakai permaneceram figuras constantes na vida de Daniel, visitando regularmente e continuando sua educação conforme ele amadureceu. Eles também se tornaram avós amorosos quando Daniel eventualmente se casou e teve filhos próprios. Crianças que cresceram conhecendo 4 avós, 2 apaches, um fantasma bondoso chamado Robert Wilson e a rica herança de múltiplas culturas. A história de Clara Wilson tornou-se lenda em ambas as comunidades. A mulher branca que teve coragem de abraçar uma verdade complicada e criar uma nova forma de família. Sua casa tornou-se símbolo de que amor e compreensão podiam transcender qualquer barreira cultural. Às vezes, disse Clara como uma jovem visitante anos depois, os maiores presentes vêm disfarçados de complicações. Pensei que não saber quem era o pai de Daniel era meu maior problema. Acabou sendo minha maior bênção. Daniel nunca descobriu qual dos 2 homens era seu pai biológico e eventualmente parou de se importar. Ele havia aprendido que paternidade verdadeira não era sobre genética, mas sim presença, amor e guia. Tinha 2 pais que o amavam incondicionalmente, e isso era tudo o que precisava saber. A Branca, que criou um filho Apache sem saber quem era o pai, descobriu que, às vezes, não saber todas as respostas permite espaço para soluções mais belas e complexas do que qualquer verdade simples.